Olá, irmãos e irmãs, aos nossos visitantes, como é bom estar com vocês mais uma vez aqui para podermos meditar na palavra de Deus. Agradeço a Deus por ter este momento com vocês, espero que diariamente vocês possam estar agradecendo a Deus também pela vida de vocês, pelo dom da fé que cada um de nós temos e também por momentos maravilhosos que Ele nos proporciona com a sua palavra, com o seu encontro no estudo, com outras pessoas nas quais nós podemos fazer a diferença para elas. Então nós queremos agradecer ao nosso Deus de uma forma toda especial, invocando a sua presença e depois cantando maravilhoso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Cantamos o hino Glória para Sempre, que é o número 46 do Inário Celebrai, o verdinho, como é conhecido dentro da nossa igreja, e também da nossa congregação, o hino 187, quem tem um cancioneiro da congregação, 187, e do Celebrai, o hino 46, Glória para Sempre. Muito bem, esperamos que este nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, ele realmente possa estar em nossa vida contínua, que possamos ter forças para continuar testemunhando o seu nome, justamente porque neste capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós queremos meditar em algo muito especial, que acredito que pode ser então um resumo e um entendimento de todo este capítulo 19, e destacamos então o versículo 17, que diz o seguinte: E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Quando eu estava estudando esse texto, me deparei justamente com este versículo e me chamou a atenção que o nome de Jesus começou a ter mais respeito ainda. Então eu fui no dicionário e fui procurar um pouquinho sobre esta palavra respeito. E ela traz então alguns significados bem interessantes para nós podermos refletir um pouquinho. Eu encontrei lá então o respeito pode ser um tipo de tratamento que nós temos com as pessoas, consideração, obediência
respeito à lei, naquilo que podem nos dirigir, né? As pessoas que estão profissionalmente acima de nós, espiritualmente acima de nós. Mas também encontrei uma definição um pouco interessante também, que é a sensação de medo. E essa sensação de medo foi o que nós ouvimos no destaque deste versículo 17, onde diz na segunda parte, né, nós conhecemos como a parte B do versículo, e eles ficaram com muito medo, e o nome de Jesus continuou ficando mais respeitado. O medo, na qual se diz aqui, é justamente porque algumas pessoas estavam se identificando como seguidores de Jesus, e esses seguidores de Jesus estavam pegando o seu nome, e tentando curar e fazer coisas extraordinárias como os discípulos estavam fazendo até este momento. E diariamente estavam usando o nome de Jesus para poder curar, fazer maravilhas, milagres e assim por diante. E num desses dias, quando tentavam expulsar alguns demônios, um desses demônios, através da pessoa, diz: tá, mas eu não conheço vocês. Eu conheço Jesus, esse nome que vocês estão dizendo. E também conheço Paulo, que está falando deste Jesus. Mas vocês eu não conheço. Quem são vocês? E é claro que eles ficaram assustados, e o texto nos diz que eles começaram a correr, e este espírito começou a persegui-lo, a bater neles, a rasgar as suas roupas, e eles tiveram que fugir. E é claro, diante deste episódio, todos viram, judeus, não judeus, os moradores de Éfeso, na qual a cidade é a localização deste acontecimento. E por isso, então, agora vai nos dizer que judeus e não judeus viram tudo isto, ficaram com medo e começaram a respeitar mais o nome de Jesus. Mas será que eles estavam respeitando mais por causa da sensação de medo? Como uma das definições de respeito nos diz aqui. De medo, e aí então vamos respeitar mais, continuar respeitando, mas acuado? Ou vamos respeitar e continuar tendo esta coragem de ser quem nós somos, seguidores de Jesus, cristãos, que temos a responsabilidade de levar Cristo para todos? Muitas vezes nós cristãos, nós respeitamos o nome de Jesus, porém nós temos medo do que pode nos acontecer se nós não cuidarmos com aquilo que Deus nos ensina, não é mesmo? Muitos de nós, ou muitas pessoas, vivem as suas vidas com respeito a Jesus, mas principalmente olham para a lei, onde a lei diz: não faça isso, não faça aquilo, não coma isto, não coma aquilo, né? E é através desta lei que as pessoas buscam respeitar Jesus. E muitos de nós, de repente, estamos neste mesmo caminho, seguindo, obedecendo, tendo respeito, mas com medo de que, se eu não for capaz de fazer o que Deus me pede, Deus vai me condenar, Deus vai me levar para o inferno, e lá eu vou morar para todo sempre. Jesus conviveu isso com os fariseus, e hoje em nosso mundo nós estamos cercados também de ensinamentos de que as pessoas precisam olhar para a lei. Se não cumprir a lei, então você não tem condições de ser um
cristão, um seguidor de Jesus, você infelizmente vai viver no inferno. Mas não é o sentido aqui que nós gostaríamos de conversar. Nós sim precisamos olhar para a palavra de Deus, saber que a lei, ela é muito boa, porque justamente a lei mostra que aquilo que Deus quer na nossa vida. Será que Deus gostaria, por exemplo, de que nós vivêssemos uma vida em matar as pessoas? É claro que não. Por isso Deus disse, não mate. Isso faz mal para a sua vida. Isso traz grandes consequências. E essas consequências podem te entristecer muito mais ainda. Será que Deus gostaria que nós vivêssemos numa liberdade em que pudéssemos ter quantas mulheres quiséssemos trair quantas mulheres ou homens? É claro que não. Por isso Deus pede para que nós não fazemos isso conforme o 6º mandamento. Não adulterarás. Será que Deus gostaria que nós adorássemos outros deuses? Deuses criados por nós mesmos? Nós sendo deuses? Como muitas vezes o nosso orgulho, a nossa natureza humana gostaria de viver a nossa vontade e não dássemos bola, atenção para aquilo que Deus, com a sua voz, através da sua palavra, procura nos ensinar? É claro que não, por isso que Deus nos ama e Deus pede no 1º mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então percebam que a lei de Deus mostra aquilo que Deus, como Deus quer cuidar da vida do ser humano. Então, se Deus fala para nós na sua palavra que isto não é bom, então por que vamos contrariar? Por quê? Qual é o sentido de contrariar isso? Claro que a nossa natureza, o pecado, as tentações nos levam para isso e muitas vezes gostamos de experimentar coisas novas e essas coisas novas nos levam e nos tiram do caminho e do prazer de seguir a Deus para experimentar outras coisas, como nós experimentamos uma comida nova, uma roupa nova, um sapato novo, como nós experimentamos uma viagem nova, ou infelizmente quando se experimenta uma bebida alcoólica, que isso traz um prejuízo enorme, um cigarro, alguma droga, que dá um prazer diferenciado na vida do ser humano, mas que isso prejudica, além de afastar isso da vida, da presença de Deus, isso prejudica todo o corpo, a saúde, e a pessoa acaba vivendo menos. Então tudo tem consequências e Deus justamente vem na sua palavra para nos mostrar que esta vida só nos traz prejuízos. Mas nós sempre entramos em conflito por causa do nosso pecado e a nossa vida, ela quebra este respeito que nós precisamos ter para com Deus conforme a sua vontade. Então nós quebramos esse respeito, difamamos o nome de Deus, muitas vezes juramos o nome de Deus e este juramento que nós não cumprimos, então nós difamamos o nome de Deus. Quando muitas vezes buscamos outras alternativas, não queremos esperar a vontade de Deus, quando nós oramos, mas nós queremos buscar outras alternativas, feitiçarias, tarô, horóscopos e assim por diante. E aí então acabamos, todo o respeito que nós temos acaba se desfazendo como na tentativa de segurar água nas palmas das mãos. O que nós vemos aqui no texto de Atos dos Apóstolos é um medo do
que aconteceu, deste episódio. E creio que este medo é justamente porque eles viram os anjos de Satanás, ou melhor dizendo, me perdoe pelas palavras que eu proferir agora, pelos ajudantes de Satanás, né? Observarem e reconhecerem o nome de Jesus. Eles reconheceram o nome de Jesus, sabiam quem era Paulo, né? E tocaram, né? Jogaram, tentaram fazer com que estes seguidores, entre aspas, de Jesus, proferissem o nome de Jesus e fizessem com que eles tivessem medo, né? Que foi totalmente ao contrário, não tiveram medo porque tenho a impressão, né, de que eles reconheceram que não eram verdadeiros seguidores de Jesus e por isso eles sabiam que não tinham autoridade para fazer isto. Por isso então este episódio espantou, né, todo o povo e talvez nós ficaríamos também espantados com este episódio e realmente nós começaríamos a pensar de uma forma diferente e de repente a nossa vida tivesse que tomar um outro rumo diante do que os nossos olhos poderiam ver. De repente esse medo que poderia causar e que causou nessas pessoas realmente de que não somente porque Jesus existiu, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele era o Filho de Deus, mas tudo aquilo que os discípulos ou que a igreja, as pessoas que confiam, creem em Deus, em Jesus, estão dizendo, os próprios seguidores de Satanás estão confirmando isso. Então, este medo não é um medo de que se eu não cumprir as coisas, eu vou ter uma condenação. Mas é um medo de que eu preciso continuar cuidando da minha fé, de realmente buscar um fortalecimento melhor e saber que o nome de Deus precisa ser respeitado em todo e qualquer lugar e que eu preciso ser um defensor do nome de Deus. Basta pensarmos um pouquinho assim. Para mim eu tenho como verdade de que o nome de uma pessoa é algo mais valioso que tem. Porque se você é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa paciente, uma pessoa que estende a sua mão para o seu próximo, uma pessoa que demonstra uma fé, que busca chamar as pessoas para viver esta fé, tem tantas outras coisas que uma pessoa boa pode realizar na vida de outras pessoas, essa pessoa vai ser reconhecida. Essa pessoa vai ser lembrada. Se você tem uma má reputação, se você é uma pessoa que briga, uma pessoa que faz as coisas erradas, como é que as pessoas vão olhar para você? Como é que as pessoas vão confiar em você? Como é que você vai ter credibilidade na cidade? Como é que você vai comprar uma coisa? Como é que as pessoas vão acreditar em você se você não tem um bom nome? Então o nome de Deus é assim. O que Ele fez? Ele nos criou, nos deu a sua imagem e semelhança, nos deu os seus dons, os seus sentimentos, colocou em nós para que possamos viver conforme Deus assim nos fez desde o início. Vejam dentro do texto bíblico o nome de Abraão,
onde por diversas vezes Deus lembra o nome, o Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. É claro que as pessoas, né, nós cristãos também, nós falhamos, né? Nós não vamos viver uma vida perfeita, não vamos conseguir. Né? Mas naquilo que conseguimos preservar o nosso nome, né, como Abraão, Isaque e Jacó fizeram, mesmo diante dos seus pecados, dos seus erros, eles procuraram manter o seu nome limpo, justo, fazendo aquilo que realmente era o necessário. E sempre colocando o nome de Deus em primeiro lugar, honrando, fazendo as coisas se isso agradasse a Deus. E assim nós precisamos também fazer com que o nome de Deus seja honrado através de mim, e nós podemos então defender, como nós defenderíamos o nosso nome se alguém viesse e dissesse que alguém fez alguma coisa errada. Ou, por exemplo, se o pastor fosse acusado de algo muito sério, sendo que o pastor de repente não fizesse nada. Então temos que lutar pelo nome, por aquilo que nós não fizemos, né? E também lutar por aquilo que Deus fez. Deus pagou os pecados da humanidade, então vamos lutar por isso, vamos continuar falando para as pessoas: Jesus morreu por você. E se as pessoas difamarem o nome de Jesus por aquilo que Jesus fez e faz para a vida das pessoas, nós podemos ter coragem em dizer, em anunciar, em defender o nome de Jesus, porque Jesus nos defendeu lá na cruz, quando nós poderíamos ser mortos, lá na cruz. E Jesus disse: ninguém vai morrer na cruz, eu vou morrer por cada um de vocês. E aí nos lembramos de João Batista dizendo para os seus discípulos: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos e irmãs, este é o respeito, né? E Deus coloca nos seus mandamentos esta vontade de respeitar a sua vontade. E assim possamos fazer com amor, com carinho, com dedicação, não por medo de que se eu não cumprir, eu não vou ter a vida eterna. Mas a vida eterna já está nas mãos de Jesus, aos cuidados de Jesus, Ele que cuidou do nosso caminho para a vida eterna. Por isso a lei de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que possamos olhar e nos orientar sobre isto. Então Deus diz: não mate. Para que vamos matar? Vamos respeitar. Sabemos que se matar